Olá, meus queridos, vamos dar início aqui à parte final, né, da nossa hands-on com a ferramenta do Trello. Né? Nós paramos aqui eu estava explicando, né, dos processos que estão em andamento, né, como a gente vai fazer a movimentação neles no board, dando uma simulada aí como é que é a utilização no dia a dia da daily, né? E eu vou passar agora aqui as últimas funcionalidades aí para a gente poder encerrar. Então, assim, lembrando aqui também, ó, nós temos esses 3 pontinhos. Nós temos aqui informações que é do board mesmo, de fato, né? A gente pode aqui sobre o quadro, né? Mostrar quem criou, né? Informações. A gente pode também editar a descrição do quadro em si, né? Aqui uma descrição qualquer, né? Falando do modelo, né? Do Kanban que ele pode fazer, mas você pode colocar aqui, né? Este quadro se trata da Sprint 1 para o desenvolvimento das atividades do hands-on do Bootcamp de Engenharia de Software Ágil da XPE. E salvamos. Então, aqui. Você também, vamos supor que for um quadro do seu dia a dia de trabalho, né? Então, sei lá, Sprint 1, né? Atividades de desenvolvimento para cadastro de clientes e usuários do sistema XPTO. Né? Você pode descrever a sua história, né? O desenrolar dela aqui, você pode escrever tudo que você quiser. E fica a descrição desse quadro. E também você pode, vamos supor, criar um quadro por sprint, né? Aí é bom você ter essa parte histórica aqui, né? Com as atividades que você fez, né? Então você pode ir criando os quadros aqui de acordo com as histórias que você for criando, né? É bom ter isso aí também. Pode alterar o fundo aqui dele, né? A gente tem algumas cores, tem fotos, né? Então pode colocar qualquer skin que você quiser aí, né? Assim, mais perfumaria, mas tem como deixar mais apresentável, né? Pode personalizar também, se você botar papel de parede da sua empresa, alguma coisa assim, a gente consegue fazer também. Tem aqui a possibilidade, igual eu falei, né, de você fazer o upgrade, né, para fazer campos personalizados. A parte de compartilhar aqui que eu te falei, né, que é para você colocar o e-mail, né, de outras pessoas, né, então você vai adicionando e-mail aqui de outros membros, né, com quem você quer compartilhar, no caso seria a sua equipe, né. Então aqui tá eu que criei, você vai botando os outros e-mails aqui também, é só encaminhando para compartilhar, a pessoa vai receber por e-mail, ela aceitando, né, já gera um link direto, a pessoa começa a ter acesso no quadro, né, mas lembrando que ela também precisa estar com esse e-mail válido e ela está devidamente cadastrada aqui no Trello, né, para poder utilizar. Pois bem, gente, então já passamos aqui tudo, né? Já mostramos aqui o favoritar, os modelos de quadro, os quadros mais recentes, né? Tem aqui o modelinho que a gente viu, esse que a gente está fazendo agora, a nossa área de trabalho. Estamos aqui com os cards, né? Vamos repassar aqui, a gente consegue colocar os membros, o nome da atividade, a lista, temos a capa, uma descrição aqui prolongada que tem que ser feita, temos aqui os checklist. Temos aqui as atividade realizada. A gente já viu que pode criar um modelo num cartão, a gente consegue mudar aqui a carinha dela também. Adicionar algum tipo de arquivo que queira, né? Então, nosso cardzinho aqui bem completo. E o que está faltando a gente colocar agora aqui são as automações, né? E os power-ups. Eu vou começar aqui com o Power Up porque automaticamente quando a gente pega um modelo aqui do Kanban um modelo já pronto, né, igual aquele que a gente começou, que eu fui apagando aqui, ele já vem preenchidinho, ele já vem com um Power Up aqui, né? Então se você clicar aqui, tá vendo, ó, limites na lista. Esse Power Up aqui, ele já está aqui de exemplo, é um Power Up que a gente já viu, né? Que esse limite de lista aqui é o WIP, né? Work in Progress. Então a gente tem aqui já a concepção de um WIP para essa revisão de código.
foi conforme eu expliquei, né? Que a gente tem que saber qual que é a nossa capacidade, né? De mão de obra. Então não adianta a gente colocar vários cards ali em revisão de código, você não vai ter tempo de fazer revisão de código, né? Você não vai ter como fazer, né? E a gente pode adicionar isso aqui em outras listas, né? Não tem... está nessa daqui de revisão de código só por formalidade que veio aqui, mas a gente pode colocar, né, em outras listas aqui, né? A gente pode criar regras personalizadas aqui da automação, né? A gente pode ir adicionando aqui conforme a gente achar melhor. No nosso IP aqui, para vocês verem, ó, eu vou passando as tarefas aqui, ó, tá vendo? Ó, 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Aí pergunta importante, né? Bloqueia se eu tentar colocar outra? Não, não vai bloquear, né? A gente consegue adicionar aqui, só que ele fica aí, a colunazinha ela já passou para amarelo, né? Já está informando ali que ela está com a capacidade acima do permitido, né? Se tirar, aí já volta cinzinha, né? Mas sim, informação importante que ela não bloqueia. Você consegue colocar, mas informa que está quebrando uma regra sua aí de estabelecida na hora que você foi criar o seu quadro, né? Outro power-up que é legal a gente colocar aqui, né? A gente pode mudar também esses settings dela, né? A gente pode alterar, ou posso desativar o power-up, então ver ele, né, especificamente. Aí vai abrir essa janelinha aqui. Perfeito, né? Aqui está falando, né, do limite de data, né? Esse aqui especificamente. Tá vendo? É sempre muito didático ali. Ele vai te ajudando ali. Depois, quando vocês tiverem mais tempo, dedica um tempo de estudo realmente para ver os power-ups em si. A automação nem tanto, né? Porque acaba que essa movimentação dos carros, né, é muito feita em reunião, então não tem muita automação. A gente não faz as coisas muito automáticas, porque justamente a ideia é que você revisitar isso aqui diariamente, para pegar os feedbacks, né? Então, a questão dos power-ups é interessante porque a gente tem uma infinidade aqui de power-ups, né? Então, você vai procurando pelo que você achar melhor, né? Pode ir pesquisando, né? A gente vai adicionando aqui. Por exemplo, deixa eu ver se tem o burn down. Ó, nós temos um burn down para o Trello, né? Lembra que a gente falou? Ó, e temos até mais de um tipo de burn down, né? Aqui também fala quantas pessoas estão usando, ó. Esse burn down para o Trello, isso aqui tem mais de 1000, isso aqui tem mais de 25.000, né? A gente pode vir aqui adicionar ele. Vai dar as políticas de privacidade, né? Se você quiser realmente fazer. Então, assim, é legal você pesquisar, né? Informa quantos você tem de ativo, quantos que você tem em destaque, você deixou algum aqui destacado nos seus favoritos, né? Se você for olhar, tem uma infinidade de possibilidades aqui de customização. Sempre lembrando, né? Dá uma olhada, ver se... Aqui eu já botar com o Microsoft Teams, né? O Gmail, isso aqui é bastante legal. Ver se ele não é pago, né? Se ele for pago, aí realmente vai precisar de fazer lá o upgrade. Mas boa parte desses daqui a gente também é da mesma forma do Trello, né? Você consegue usar parte dele no free tier, né? E o restante aí você teria que pagar para ter mais funcionalidades, né? Então esse Power Apps aqui é uma ferramenta muito boa. Vamos adicionar um outro aqui? Adicionar Power Apps. Ó, o quadro que eu comentei com vocês também do Gantt, né? Que a gente acompanhar o processo na timeline. Eu vou colocar esse do Countdown aqui, que eu sei que ele é gratuito. Aí novamente, né, gente, que eu comentei com vocês, o português, algumas coisas vão ter em português e outras coisas só vão ter em inglês. No caso da automação que eu vou passar aqui, toda ela em inglês. Então, como eu salientei, é importante você saber inglês, né? Ter uma vivência aí, se ainda não está estudando, começa a estudar, porque igual a ferramenta do Trello que parte dela não tem suporte para a nossa língua aqui, né? Só fica na língua nativa do desenvolvimento, né? Vamos adicionar o countdown. Ele está mostrando para que serve o countdown, né? O countdown ele vai ser é contagem regressiva, né? Então, a partir do momento que a gente estipular um target time aqui para ele, né? Que essa atividade vai vencer numa data específica, ele também faz a contagem regressiva aqui para a gente ter uma noção, né, de como é que está ficando.
Aí mostra que o tempo acabou, né? E aqui ainda tá acontecendo. Tá vendo? É bem didático aqui o processo, eles explicam bem detalhadinho, né? Você pode configurar a cor, né? Fazer uma série de coisas aqui. Perfeito. Então é isso aí. No caso, só de eu clicar ali para poder ver aqui, tá vendo? Para os ativados ele já passou o countdown aqui também para os ativados. Eu fechando aqui, aí eu vou ter que vir aqui em uma das atividades e colocar o countdown, né? Aí ele fica aqui na parte dos power-ups. Adicionar, aí você pode botar aqui qual que você quer, né? Vou botar aqui, ó. Para duas datas, né? Então, a gente tem, vamos supor, uma data de entrega, né? E pode ter um deadline aqui. Eu quero mudar esse deadline. Marcar como done, a hora que completar, né? Ou not done. Ou posso também remover, quero remover, ele remove, né? Nesse caso aqui eu vou deixar. Vou botar aqui uma outra data, ó. Dia 2. Tá vendo? A gente consegue botar duas datas distintas aqui, mas é bom sempre ir andando, né? Ir andando junto. Isso aqui pode servir muito, tipo assim, a data da entrega ser uma, né? Então a data da entrega é dia 1º, né? Isso aqui a gente combinou da data ser entrega, né? Entrega em breve, tá vendo? A gente pode ter um deadline mesmo, né? Aqui a gente combinou para ser dia 1º, mas assim, o máximo que dá para fazer é dia 2 às 9h29, né? Vocês podem reparar, tá vendo? Ó, tá em inglês aqui, né? Tá no padrão e a gente não consegue mudar. Né? Esse power up aqui ele não tem suporte. Então, tá vendo? Ele não deixa a gente ter, no caso a gente teria duas, né? A data de entrega que é do card e ter esse target time, né? Que seria esse deadline aí que ó, não pode passar daqui, não tem condição. A gente tem que entregar aqui, né? De repente você pode colocar aqui uma data de entrega dentro da sprint, aqui a data de término da sprint, né? Para você ficar monitorando, ficar de olho ali. Você sabe que dali não pode passar. Se chegar nisso aqui, depois vira débito técnico, né? Aí você vai ver se a gente vai botar outro sprint ou não, né? Ele fica aqui, ó. Tem mais um dia. Vamos colocar nesse outro aqui também. Nesse eu vou colocar mais pra frente. Aí já saiu para o dia 10. Já saiu com a data aqui do outro. Tá previsto, né? Pode ver que saiu com a mesma data, né? Às 8h05. Perfeito. Tá aqui adicionado o nosso power up, né? E você pode adicionar, assim, eu não me recordo de ter restrição de quantidade, desde que ele não seja o pago, né? Não seja a versão paga do power up. Teve aqui também o countdown, né? Apareceu aqui em cima. Vamos falar agora um pouquinho aqui da automação, né? Automação a gente pode botar aqui regras, botões, relatório por e-mail. O importante para a gente aqui são as regras, né? Conforme eu expliquei, essa aba aqui realmente, infelizmente, ela é toda em inglês. Eu aqui no nosso hands-on vou traduzindo aqui as funcionalidades que eu for utilizando, né? Mas também é legal depois você dar uma olhada, né? E passar. Além das regras que a gente tem aqui, do rules, né? A gente pode ter também, pode adicionar mais botões nos cards, esses botões aqui também fazendo atividade específica, né? Eu quero botar um botão já para apagar com mais facilidade. Beleza, pode colocar aqui. A gente tem também board button, né? A gente também vai colocar um botão mais no board, né? Não na tarefa em si, né? A gente vai adicionar um outro botão com alguma outra funcionalidade para poder fazer, mas agora aqui é focada no board. Funções de calendário, né? Mas assim, o que de repente pode usar, né? Não que isso vá acontecer assim, mas normalmente são as regras. Então a gente vai vir aqui em criar uma regra. Toda regra ela vai depender de uma trigger, né? Que uma trigger é um gatilho. Então o que ele está falando aqui? É que o meu comando de gatilho ainda não tem, né? Então para eu clicar embaixo aqui para poder colocar um gatilho. Então vamos adicionar um gatilho. O que é esse gatilho aqui? Então, quando eu realizar alguma situação, né,
Então, no caso aqui, eu posso, quando eu mover um card, quando eu adicionar ou subtrair um card, quando eu mexer numa data, quando eu mexer num checklist, quando eu adicionar um comentário, quando eu mexer num campo, né? Alguma dessas situações aqui, eu vou adicionar aqui meu gatilho e este gatilho depois ele vai realizar alguma ação, né? Então é ação, reação. A partir do momento que eu executar uma ação, qual reação que eu vou ter, né? Aqui ele dá o nome de gatilho depois de action. Aqui a gente tem vários, né? Quando o card for adicionado, criado, né? Movido do quadro por mim, vou ter uma ação tal, né? Quando o cartão for adicionado, também a mesma coisa, numa lista específica por mim, fazer alguma atividade, né? Ele tem alguns aqui já pré-definidos. Eu vou ficar com esse do meio aqui, ó. Então, assim, ó, quando ele for adicionado no backlog por mim, né? Eu vou adicionar aqui qual ação que eu vou fazer nele. Aí pode mover, adicionar, a mesma coisa, data, falar com um membro, né, específico, adicionar um comentário, ordenar, né? Ele tem aqui, conforme a gente já viu no início lázinho do nosso hands-on, suporte por Gira, por Bitbucket, né? Então aqui eu vou colocar, eu quero mover o card para o topo da lista e eu quero que vá para o a fazer. Perfeito. Adicionei aqui. Então, olha só, como é que ficou o nosso gatilho? Meu gatilho. Quando o card for adicionado na lista de backlog por mim, qual que é a ação que vai ter? Mover o card para o topo da lista do a fazer. Beleza. Vou vir em salvar. Estamos com o nosso gatilho aqui. Posso criar outra regra, né? Você ter várias regras aqui. Posso editar essa regra aqui, apagar, copiar essa regra, né? Fazer várias ações com ela aqui. Ela está também elegível para esse quadro. Se eu não quiser mais nada, é só fechar. E essa regra aqui ela já está válida automaticamente aqui para o nosso quadro. Então, se eu vier aqui, para adicionar um cartão, vou fazer aqui, cartão de teste. Cliquei fora, ele vai ser adicionado automaticamente. Ele já vai pular aqui para o a fazer, né? Ele vai ser o primeiro. Então vamos adicionar um outro aqui, segundo cartão. Adicionei. Terceiro cartão. Adicionei. Ele tem um delayzinho, né? Tá vendo? Ele vai entrando na ordem aí, né? E da mesma forma também, a gente pode adicionar uma outra automação na hora que a gente estiver fazendo a reunião, né? Já na dele e tal. Aí de repente o Scrum Master, andou, né? Ele tá fazendo, jogou para andamento. A pessoa recebeu um e-mail, né? Aí esse e-mail a gente pode padronizar um e-mail para a pessoa que ficar com esse card, né? Falar, você tem uma tarefa em andamento, o prazo dela é até para o dia tal, né? Pode ser feito dessa forma, né? Então, automações assim que a gente usa mais é mais no sentido de notificação, tá? A gente notificar, a tarefa está em andamento, dá uma olhada, né? É uns lembretes, né? Agora, esse daqui que eu coloquei, quando eu criei já jogar para cá, isso não é muito usual porque, como eu falei, a ideia é a gente revisitar isso aqui diariamente, né? Poder ir mexendo nele aqui, dando os feedbacks. Então essa ideia manual aqui, ela se faz necessário, né, para deixar o mais dinâmico aqui na hora da reunião, tá? E aqui para a gente finalizar, a gente pode ir jogando nossos cardzinhos aqui, todos para concluídos. Finalizando eles todos. Para aqui de explodir fogos. Finalizamos todos, né? No Gira, diferentemente aqui do Trello, né, a gente tem aqui pode colocar algumas barreiras para poder a gente tramitar. Por exemplo, aqui está na fase de revisão, eu não consigo dar como concluído, né?
eu sou obrigado a passar pela fase de teste aqui. Então, eu não consigo pular esses passos, né? Então, se o passo ele foi devidamente feito aqui um fluxo, eu não consigo burlar esse fluxo, né? Aqui no Trello o negócio funciona mais livre, então não tem problema, né? Então, assim seria um cenário ideal, né? A gente chegar no final da nossa sprint aí com tudo finalizado, né? Igual eu falei assim, não tem problema, essa aqui está aqui, essa outra está aqui. A gente também pode criar aqui automação para colocar em ordem, né? Aí vai depender do preciosismo aí do Scrum Master que está trabalhando, ver o que ele acha, o que tem que fazer, ele acha melhor, né? Então, assim, a ferramenta ela tem um certo grau de customização, está longe de ser o que o Gira proporciona para a gente de gestão, né? Que é uma ferramenta mais completa. Mas, assim, ela é bem utilizada, é bem difundida. O bom dela é de ser gratuita, então, assim, tem muita gente que usa. Igual vocês viram lá nos Power Apps, né? Tem tem Power Up que tem mais de 250 mil projetos, né? Um tipo aqui, ó. Esse aqui está com mais de 50 mil, esse aqui com mais de 10 mil, mais de 100 mil, mais de 500 mil, né? Usam muito. Até é bom vocês ficarem de olho, né? Por que tem mais de 500 mil de pessoas que estão usando esse Power Up aqui, né? Conecta seu aplicativo de comunidade e colaboração para trocar uma ideia de tarefa seja esquecida. Interessante, né? Você pode perder um tempinho aqui olhando, né? Vendo todas as possibilidades que você pode ter para deixar o seu quadro o mais customizado e atender da melhor forma possível, né? Da mesma forma também que a gente tem aqui o Power Up, a gente pode vir em configurações e desativar ele. Não quero mais, né? Utilizar, a gente desativa aqui. Vocês reparando que ele já some automaticamente aqui dos cards, né? Aí depois também, se quiser, pode arquivar esse board aqui, né? Depois criar um outro quadro, né? Vai ficar do que você gostaria de fazer para a sua empresa, né? Não, a gente não gosta de guardar, mas se eu posso dar dica aqui, né? Uma singela dica que realmente guarde, para você ter um histórico, para você saber o que foi feito, quanto tempo demorou, né? Você saber o histórico. Isso aqui é muito importante para gerar métrica para a sua empresa, né? Então, todo conhecimento que você tem é bom guardar, né? Não guardar por guardar, mas você sim guardar para poder ter algum tipo de serventia. Beleza, meus queridos? Então, da ferramenta do Trello seria isso, tá? Espero que vocês estudem bem isso aí, façam lá a atividade prática em cima do Trello, né? Que a gente elencou para fazer algumas funções, né? Nada que vocês não tenham visto aqui nesse hands-on, então tudo que foi pedido lá, em algum momento eu passei aqui, tendo dúvida, vai voltando, vai pausando, tá? E na próxima aula a gente dá início aí a falar um pouco mais do Gira, falar um pouco mais do Azure DevOps, tá? E também teremos o hands-on com o Azure DevOps, aí vocês vão ver que realmente o alto nível de complexidade, né, comparado com um quadro aqui do Kanban somente, tá? Então aguardo vocês aí na próxima aula. Um grande abraço.